Dr. Daniel Berger faz uma espécie, nas suas pesquisas, daquilo que Michel Foucault também faz, que é uma arqueologia do conceito. A diferença é que Michel Foucault, todo mundo diz isso, dentro do mundo cristão não, ele não propõe solução nenhuma, é óbvio, a razão é óbvia, e quando ele faz a arqueologia do conceito, ele consegue dialogar com as pessoas que introduziram esses conceitos e perceber qual é a resposta e o que é que está por trás na defesa disso. É por isso que o material dele tem sido uma pesquisa de primeira linha nesse sentido. Quando o pessoal, a sua conversa com psiquiatras, psicólogos, gente de pesquisa, gente de fato se aprofundando nos conceitos, mesmo que eles não tinham que vender. Quando tiveram acesso àquilo que você estava introduzindo, como é que foi a reação deles e como é que tem sido até hoje a reação deles? So, first of all, he was mentioning how you basically are doing like an archaeology of the study. You're going back and going through and reconstructing the history of things. That was just more of a comment. But then, how was this idea received with those that you're dealing with, like psychiatrists, psychologists, in those areas? A ideia de como eu estou nessa linha, né? Então, so how was that then accepted by those people as you're dealing with them, the secularists themselves? Yeah, I'm first of all very thankful that many seculars are reading my books. Eu fico feliz que muitos secularistas estão de fato lendo os meus livros. In fact, some of the leading psychiatrists like Dr. Peter Breggin. De fato, alguns dos líderes nessa área da psiquiatria, como o Dr. Peter Breggin, have even invited me on to his radio program for interviews. Tem me convidado para entrevistas no seu programa de rádio. And we've even done conferences together. E nós já fizemos conferências juntos. One of the most well-recognized psychologists in America. Um dos psicólogos mais conhecidos nos Estados Unidos. His name is John Rosemond. O nome de John Rosemond. Has come to a saving knowledge of Jesus Christ and actually calls himself a biblical counselor now as well. Chegou a um conhecimento salvador de Cristo e se denomina agora um conselheiro bíblico. And it's funny because I quoted him in two of my books. É interessante ou engraçado porque eu citei o John Rosemond em 2 dos meus livros. And right after I had published those books, I got a call from him. E depois de ter publicado estes livros, então recebi um telefonema dele. And I thought it was a joke at first. A princípio eu pensei que era uma piada, algum trote. But we ended up becoming friends, and he is in full support and excited for what God is able to do through these books. Mas nós nos tornamos amigos e agora ele apoia completamente o que eu estou escrevendo nos livros. Recently, one of the psychiatrists that writes for a journal called Frontiers in Psychiatry. Um psicólogo que escreve para um periódico chamado Fronteiras na Psicologia. Named Paul Manau. Do nome Paul Manau. He wrote me in private after reading one of my books called Saving Abnormal. E ele me ligou assim de uma forma particular depois que eu escrevi o livro Salvando o Anormal. And this book goes through first of all the history, then the philosophy, then science, and then theology of the whole idea of disorder or abnormality. E o livro traça a linha de filosofia, de história, de teologia e what was the fourth one? Science. E ciência, justamente dessa ideia do conceito de anormalidade. And he wrote me and said, "You've convinced me that psychiatry and Christianity are antithetical religions." E ele disse para mim: você tem me convencido de que a psiquiatria e o cristianismo são religiões antitéticas. And that was not the aim of the book. Isso não era o alvo do livro.
So it's been very encouraging to interact with many psychiatrists. Tem sido bastante encorajador falar com muitos desses psiquiatras. And one of the ways I've found to be very good to actually have access to them and carry on conversations. So to be able to access. you think that I'm sorry, what about a way that I'm going to present a way that I've found. Então uma das formas que eu tenho encontrado para interagir com essas pessoas e abrir esse diálogo com elas is to present and discuss what's called phenomenology. É de apresentar e discutir com elas o que é chamado fenomenologia. And not to take too much time. Mas não para demorar muito nesse assunto. It's simply the field of philosophy that examines the soul and metaphysical human phenomena. É simplesmente a área da filosofia que estuda a alma humana e essa área de fenômenos humanos. So psychiatry is just one type of phenomenology versus a biblical phenomenology. A psiquiatria então seria apenas uma fenomenologia versus por exemplo, a fenomenologia bíblica. So psychiatrists may frame an experience and a person's responses as trauma, whereas the Bible frames the exact same experience and responses as a trial. We're talking about the same phenomena. O que a psiquiatria pode enquadrar em termos de experiência e reação à experiência como sendo trauma, a Bíblia pode pegar a mesma experiência e reação àquela experiência e chamar de provação. São as mesmas coisas, mas vistas de duas lentes diferentes, são os fenômenos. And most of these psychiatrists are very well aware that the current model they accept, the phenomenology, is not only not working, it has failed. Muitos psiquiatras reconhecem o fato que essa forma de ver esses fenômenos não só não está funcionando, mas de fato fracassou. So if nothing else, most of these psychiatrists are very curious what a biblical phenomenology is. Então muitos desses psiquiatras estão no mínimo interessados em entender o que é uma fenomenologia bíblica. Nesse sentido, quando você começou há 20 anos atrás, o aconselhamento bíblico nos Estados Unidos era tanto que você procurou respostas e teve dificuldade. 20 anos depois, qual é a tendência do aconselhamento bíblico nos Estados Unidos atualmente? Okay, so when you were looking for these answers 20 years ago, you saw that in biblical counseling it was one way because you looked for these answers and couldn't find them. So now 20 years down the road, what are the new trends? What does it look like today? What we're finding is more and more Christian physicians turning from what is called the Kreplinian or secular model. Nós vemos mais e mais médicos cristãos que estão indo para a visão bíblica e abandonando o modelo médico chamado krepliniano. And that trend has encouraged many believers to understand that we've accepted a very destructive model. E isso tem ajudado muitos crentes a entender que nós outrora já aceitamos um modelo muito destrutivo. And everybody doesn't have to look into deep data and research to understand that our societies have gotten far worse since Kreplinianism was introduced. E não exige uma pesquisa muito profunda para ver que a nossa sociedade tem piorado sob esse modelo krepliniano. And so we're kind of at the top of the mountain now, where we've reached a point in the church where we've accepted these phenomena as disorders, and now we're beginning to say, let's get back to Scripture. E nós chegamos como se fosse no pico da montanha, onde até agora nós temos aceito inúmeras vezes que estes construtos são distúrbios, mas agora nós estamos indo em outra direção, abandonando essa visão. And
we're seeing it both in the United States as well as here, as well as in Romania. Nós estamos vendo isso não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil e também na Romênia In many other countries. e muitos outros países. Já que lá as pessoas, esse modelo krepleniano que ele está dizendo é sobre o qual está construído todo o sistema de saúde mental que a gente tem a influência, tá bom? Então leia os livros lá que você vai encontrar os detalhes. Mas são lutas nas quais todos nós temos que obrigatoriamente lidar. Bipolaridade, aquilo que a gente chama de depressão, esquizofrenia, enfim, todos esses nomes estão sobre esse conceito básico, tá bom? A questão é que lá foi cada vez mais os próprios naturalistas, eu estou tentando achar um nome aqui para dizer as pessoas fora da igreja, né? Os próprios ateístas perceberam que esse modelo não traz as respostas. No Brasil, como é que isso, a sua relação com o Brasil, como é que você começou a vir no Brasil e como é que o movimento de aconselhamento bíblico tem percebido a maneira como você aborda esses assuntos? Okay, so in the States, the people, he called them naturalists, secularists, the people who are outside the church are seeing more and more that this model is broken. And so talking about Brazil, how did that transition go? How did your approach to Brazilian biblical counseling, what has been that interaction when you're coming here? I see Brazil, unfortunately, in this case, has followed the American Psychiatric Association. Infelizmente, o Brasil tem seguido a linha norte-americana nessa ideia de aceitar a psiquiatria norte-americana. And that's true with mental health, if you would, paradigms around the world. E isso é a mesma questão que nós vemos em paradigmas de saúde mental ao redor do mundo. And again, even physicians that have attended conferences here, immediately they see and understand the difference between neurology and psychiatry. Then you're saying as they go to these conferences, Yeah. então. E à medida que os médicos que vêm para essas conferências estão ouvindo essa informação, eles de imediato veem a diferença entre you said between the, I don't know why I'm having so much trouble. They're seeing the difference between the two different. It's good. I have abandoned that thought completely. Depois edita. The difference between neurology and psychiatry. There we go. E eles têm visto então a diferença entre a neurologia e a psiquiatria. So it's you know, and everyone's different. So for some people, they understand that because of past knowledge immediately. Others, it takes time. E cada pessoa é diferente. Então, algumas pessoas, por causa de entendimento anterior, entende de imediato. Outras pessoas é um processo mais prolongado. But we all know that the number of people struggling, committing suicide, it's higher than ever before. Mas nós sabemos que as pessoas que lutam com estas coisas, os índices de suicídio está mais alto do que já esteve antes. Então nós vemos esses problemas crescentes. Which is a really sad and ironic thing, that the medical model that allegedly heals is not healing anyone, is actually making people and societies worse. Então é uma coisa irônica que o modelo médico que diz e afirma estar ajudando as pessoas, de fato nós estamos vendo que está piorando. So people are beginning to realize they don't have to view all of their problems as disorders or even medical issues. As pessoas estão começando a enxergar que não precisam olhar para todos os seus problemas como sendo distúrbios e nem doenças. There are others that don't even want to hear an alternative view, that they're very comfortable viewing themselves as disordered. Há outras pessoas que nem querem ouvir uma opinião divergente e elas estão confortáveis neste modelo de distúrbio que elas têm.
I've even met some people that their identity has become their disorder. E eu já me deparei com pessoas que a sua identidade está completamente atrelada a seu transtorno.